sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Pega Ladrão, o primeiro jogo da nossa nova temporada, com algumas coisas, algumas inovações aí, né? Esse vestuário fantástico, novo, temos uma canequinha aqui, né? E a novidade é, toda vez agora que eu lançar um vídeo, no mais tardar, no dia seguinte, né, nós vamos ter uma live. Então, geralmente eu coloco de manhã, às vezes eu coloco no começo da tarde, mas se for à tarde vai ser no outro dia. Se for de manhã, talvez no mesmo dia, a gente vai ter uma live. E essa live vai estar comunicada aí com o Instagram, YouTube, né, pra gente falar mais do jogo. Porque muitas vezes aqui, nesses 15 minutinhos que a gente tenta fazer, não dá para ver os detalhes, não dá para ver preço, não dá para saber uma série de curiosidades que as pessoas gostariam de saber do jogo. Então agora a gente vai ter isso aí. Bom, Pega Ladrão é um jogo de 1982 com uma temática bastante simples, né, que é justamente os ladrões e a polícia, né? Então a polícia tenta pegar um ladrão. Foi feito um roubo e aí os ladrões conseguiram fugir com 6 carros que estão aqui e os policiais com 6 carros de polícia também estão aqui. Então aqui a carta da prisão. E agora vai ser montado um mosaico, né? As cartas aqui são um total de 54 cartas, né? E essas cartas elas têm vários caminhos diferenciados, né? Então eu tenho caminhos que eu posso colocar para os bandidos fugirem e eu tenho cartas que podem aí levar à prisão dos bandidos, um bloqueio ou uma volta mais concisa, né? Para eu colocar os carros estrategicamente, né? Cada jogador recebe 4 cartas. Os ladrões começam a sua jogada e eles simplesmente colocam uma carta na mesa. Pronto, né? Essas cartas elas são colocadas de tal maneira que formem um quadrado, um mosaico, né, de 8 cartas aqui na largura e 7 cartas de comprimento, certo? Então não fecha tudinho, mas fica bem compacto. Então você sabe para onde que você pode fugir ou não. E os bandidos eles têm que colocar os seus peões, os seus carros, de modo que esteja ligado à prisão e esteja ligado à saída do jogo, alguma lateral. E, obviamente, a polícia tenta bloquear essas saídas, né? Então aqui, quando a polícia vai jogar, por exemplo, ela já vai colocar aqui, ó. Aqui ela conseguiu bloquear, fez uma voltinha, ela anulou 2 saídas aqui da prisão, né? Então esse caminho aqui já está bloqueado, né? Novamente os bandidos vão jogar, né, os ladrões aqui jogam. Existem cartas que têm o sinal do bandido, né, que é vermelho, e o azul da polícia. Essas cartas, elas vêm aleatoriamente. E aí quando cai na mão do jogador, o jogador joga essa carta, quem coloca o peão é o jogador da cor, né? Então, se por acaso, aqui no caso esse polícia, né, vai colocar essa outra carta aqui, ó. Aqui vamos colocar mais uma cartinha para cá, né? E aí a carta, né? Uma carta de bandido, uma carta de ladrão. Quando a polícia está colocando essa carta, quem coloca o peão é o ladrão. Ele que vai escolher onde é que vai ficar. O polícia colocou a carta longe da prisão para ficar difícil de conectar, né? Agora cabe ao ladrão tentar fazer as conexões possíveis aí, né? A mesma coisa acontece com a carta da polícia, que estava aqui na mão do ladrão. Quando ele colocar, ele vai colocar numa posição que, teoricamente, não atrapalhe ele, né? Então tá aqui, colocou bem longe da prisão, né? E agora o polícia vai colocar aqui numa rota que seja mais significativa para ele, para tentar fazer bloqueios, né? E o jogo vai sendo assim, cada jogador tem 4 cartas, sempre o ladrão joga primeiro, né? Depois os polícias, e 4 cartas, no final vão sobrar 3 cartas e colocar. No final a gente vai ver quantos ladrões conseguiram fugir, quantos ladrões foram pegos, e aí recomenda-se que faça-se um outro jogo invertendo os papéis, né, de ladrão e polícia. Então é um jogo bem interessante para 2 jogadores, mas dá para você fazer uma modificação, uma adaptação para ter uma equipe, né? Então 2 jogadores de um lado, 2 do outro, mas o ideal é 1 contra 1. Eu joguei muito esse jogo aí na década de 80 com o meu grande amigo Magrão, né? Passávamos a noite aí alternando polícia e ladrão, depois jogávamos uma partida de xadrez, e aí você começa a adquirir o gosto por esses joguinhos que fazem coisas, que tem que ter um raciocínio, que tem que olhar os percursos todos, enfim, né? O nosso Algo a Mais é justamente sobre essa temática, né? A temática de polícia e ladrão,
é na verdade um fruto aí de uma brincadeira que é essencialmente brasileira. Teoricamente, nasceu aí em São Paulo, na década de 60, a brincadeira polícia-ladrão, que é, na verdade, uma variação do pique-pega, né? Sendo que você separa em dois times. Um time vai fugir, que são os ladrões, outro time vai perseguir, né, e tentar pegar os bandidos, né, e colocar numa prisão lá. Marca-se um tempo, ou vê algum modificador aí, até o pessoal cansar antigamente, né, e ficar naquela correria, as polícias tentando pegar os ladrões e tudo mais. Nos Estados Unidos, no Canadá, você tem aí Cops and Robbers, né, que seria um paliativo disso aí, né. No Atari, em 1983, você tem um jogo chamado Keystone Capers, né, que é justamente a polícia tentando pegar o bandido. Você tem vários filmes da década de 80 que tem essa temática, né, do o bandido querer fugir e os polícias pegarem ali. Então, sempre ficou essa dualidade das pessoas brincarem, né, das crianças brincarem em querer ser bandido, em querer ser polícia, dependendo aí do que você gosta mais, né, aquela empolgação dos filmes, enfim. Um jogão pouco conhecido, pouco divulgado. Gostaria muito que a Grow reprintasse esse jogo. É um jogo que está lá falecido, demorei demais para conseguir essa cópia, né? E aí isso aqui é algo a mais, porque é um jogo que marca muito a minha entrada nesse ramo de jogos de tabuleiro, né? Esse jogo, ele é de 82, eu vim jogar ele em 85, 86, joguei há alguns anos, né? Depois perdi contato, era do meu amigo Magrão, e nunca mais vi. E tentei achar e tudo mais, muito difícil, é um artigo de colecionador. Então você tem vários jogos dessa década de 80 que ficaram parar. E quem já conhece o hobby vê muita similaridade com o jogo Bandido, que é um jogo novo de 2018, 2019, e você tem a diferença que do Bandido você tem um jogo cooperativo, né? Todo mundo tenta prender o bandido com as saídas ali. Você pode virar a carta de maneira diferente, aqui não. Aqui a carta tem só um sentido e é um time contra o outro, né? Então, essa carta aqui, por exemplo, é uma carta muito boa para o bandido, porque ela aumenta o número de saídas. Se a polícia que vai colocar, ela vai colocar num canto, né? E aí você tem que contar o tempo todo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem mais uma linha a ser colocada, pode ser do lado de cá ou do lado de cá. Se for colocada do lado de cá, ainda tem muita chance para o bandido. Do lado de cá, as chances do bandido aqui acabou, ele não tem como colocar mais carta nessa linha aqui, né? Então, é um jogo que os ladrões têm que o tempo todo estar prestando atenção, como é que vai ser, e a polícia também, forçando algumas situações de esticar o mapa, encurtar. Então é muito estratégico, muito interessante e um pouco imprevisível, né? Porque você não sabe quais cartas você tem, quais cartas chegam na mão. Às vezes você é o ladrão e só está com carta de polícia e vice-versa, né? Então tem muitas coisinhas bacanas nesse jogo que me remete aí a uma adolescência feliz quando eu comecei a jogar jogos de tabuleiro. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!